bem? Bom dia. Como vai? Tudo jóia? Tudo certo? Como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Marcos falando, professor de matemática. Eu queria dar continuidade aos nossos estudos, que hoje, diante daquilo que nós estamos tratando, que é conjunto dos números naturais, que você viu na aula passada, eu queria hoje trazer para você um novo entendimento do que se trata de composição e decomposição desse número natural. Haja vista que nós já vimos anteriormente como que o algarismo, quando entra na sua classe, através de 3 ordens, ele gera para mim então um valor, um número, é uma quantidade. Lembrando que conjunto natural é um conjunto que tem estritamente específico no processo de contagem de qualquer coisa. Beleza? Então tá bom. Então, eu quero tratar hoje de 2 situações. Eu vou fazer uma videoaula aqui para tratarmos de 2 assuntos de grande valia, de grande importância. No processo, quando a gente está estudando o conjunto dos números naturais, a gente entende, poxa, é contagem, porque poxa, a própria palavra de Deus diz que quando Deus quando ele se refere, quando ele está conversando com Abraão, diz, olha para o céu e veja a quantidade de estrelas. Você consegue contar? Olha aí, o conjunto dos números naturais. Ele diz, essa aqui será a sua geração, você será pai de muitas nações. Deus declarou, prometeu isso. Então, quando a gente fala de incontável, porque ali não tem condição de contar, a gente tem que otimizar, a gente tem que colocar ele num conjunto. Por isso que quando eu coloco um número num conjunto, eu limito ele, então o conjunto é limitado, tá? Então eu limito ele, ali eu tenho um conjunto de números naturais, ali eu tenho um conjunto de números pares, ali eu tenho um conjunto de números ímpares. Mesmo pensando que eu tenho infinitos números pares, eu tenho infinitos números ímpares, eu tenho infinitos números primos, eu tenho que colocar ele em conjunto, porque aí eu quero fazer uma leitura de um determinado assunto, então eu coloco ele em conjunto. Então por isso que nós estamos falando de conjunto dos números naturais, e aí eu estou caminhando, eu estou transitando dentro desse conjunto para dizer para você, olha, isso aqui é importante, isso aqui não é tão importante, isso aqui é importante, isso aqui você vai ver lá no 7º ano, isso aqui vai te ajudar lá no 8º a fazer a distinção de um número, de um conjunto maior. Então é esse entendimento que eu quero que você saiba, que quando você está estudando, você tem que entender que eu vou usar muitos lá na frente. Não vem contar essa história, por que eu vou usar isso no meu dia a dia? Vai usar, porque você conta, todo mundo está contando. Não vejo a hora de ver a videoaula do professor Marcos. Mentira que você conta o tempo, mentira. Agora fiquei até assim meio sem graça. Que bom que você está gostando, tá bom? Mas vamos lá, o que interessa. O resto tem pressa, claro que tem pressa. O tempo vai passando, daqui a pouco está acabando o 6º ano, vai para o 7º. E aí, eu estou aqui para ajudar você. Paula Mullen, eu tenho 2 formas de você olhar para um número e fazer a composição. Então, o número aqui está na sua composição. Eu tenho unidades, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. É ou não é? Tranquilo, né? E aí, quando eu tenho um processo de decomposição, quando a gente fala em decomposição, a gente está falando de separação. Quando a gente pensa assim, né? Puxa, uma flor acabou morrendo, ou um cachorrinho morreu, ou um parente morreu, ele sofre um processo de decomposição, ele vai voltar a ser pó, né? A palavra de Deus diz que do pó a gente vem e do pó a gente retorna, né? Então o processo de decomposição é composição, decomposição. Então essa palavrinha dele separa. Então eu vou separar esse número que está composto, é um número composto, eu vou separar ele então dentro das classes. Aí sim, eu não começo de trás para frente, eu começo de frente para trás, porque eu estou decompondo, tá certo? Quando eu vou compor um número, eu começo de trás e termino na frente. Quando eu vou decompor, eu começo de frente e vou terminar lá atrás. Tem que anotar isso no seu entendimento aí. Se você estiver anotando junto comigo no seu caderno, numa folha, é bom você sempre colocar um asterisco, que eu aprendi isso na faculdade, isso é importante. Porque depois, quando você estiver fazendo a leitura, e aí você passa um asterisco, isso é importante para o seu entendimento. Beleza, cabeça? Vamos comigo aqui. Então, se eu separo lá, vou separar aqui, como eu fiz lá, separei 3. Então aqui eu estou na unidade de milhares, classe de milhares, perdão, eu estou na classe de milhares. Então eu vou fazer assim, o 5, imagino, olha aí, olha a dicona, hein? Eu ponho 5, e aí, em vez de ter 2, 7, 8, 3, eu ponho 0. Fico imaginando o 0 aqui, matou, meu irmão, já era. Agora vamos para o 2, mais 2, aí eu ponho 1, 2, 3, eu ponho 3 0, 1, 2, 3. Ok, agora vamos para o 7.
eu ponho 7. 7, aí eu ponho 2 zeros, ó. 2 zeros. Agora vamos para o 8. Mais, né? Vou colocar aqui mais. 8, aí eu ponho um zero só, mais 3. Pronto, está aí decomposto. Observa-se. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 algarismos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, irmão, presta atenção. Não seja chupeta. Presta atenção para você ser cabeça. Toda vez que eu tiver que fazer a decomposição, e você vai ter a oportunidade de fazer isso quando estiver fazendo exercício, lembrando que o nosso objetivo é lá na frente. É ir bem na prova bimestral. Esse é o meu intuito aqui de auxiliar o professor que está em sala de aula, que às vezes corre com a matéria porque ele tem que dar conta do conteúdo, mas aqui eu estou sossegado, tranquilo. Não, mentira, eu também tenho que correr também, porque senão eu não consigo fazer minhas aulas contigo. E eu tenho que entregar isso antes que aconteça a prova bimestral, tá bom? Vem comigo. Então, certifica-se. Não faça a prova correndo igual um louco, desvairado. Para um pouquinho, pensa. O professor falou que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 algarismos, então eu tenho que ter 1, 2, 3, 4, 5. Oh, entendi. É isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você faça e é isso que eu quero que você aprenda. Então, quando eu tenho na prova, e se cair, algo que já está decomposto, então isso aqui é decomposição, isso aqui é decomposição, ou seja, de números naturais, e aí eu faço isso aqui, ó. Aí eu faço o processo de composição. Anota isso com asterisco, cabeça. Anota. Não fique sendo chupeta aí. Entendeu? Anota lá. Então, se o professor tivesse decomposto, aí eu pego e vou colocando, ó. Eu vou dar outro exemplo ali. Então, sossega aí. Só estou decompondo primeiro. É a mesma coisa. Eu faço isso que é bom você ter uma dicona aqui, ó. Separa aqui, separa aqui. Então eu vou lá e, professor, o número é muito grande. Cara, deixa de ser preguiçoso, meu irmão. Meu Deus, é só decompor um número. Ó, mel na chupeta. Então eu vou lá. Tá bom, professor. Então o que eu faço agora quando eu vejo o número que eu tenho que decompor? Coloca zero lá, ó. Coloca zero pequenininho assim, ó. O professor não vai nem notar se fizer isso. Depois você apaga com aqui, beleza? Então vamos lá. Você põe o 1, aí você coloca lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, acabou. Aí você põe ó. Quando você vai para o 3 aqui, você apaga o zero. Aí põe 3, aí põe 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Agora vamos para o 3. Aí põe 3, aí você põe a quantidade de zero que sobra. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Põe o 4 agora. 4. Aí põe aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Professor, estou percebendo uma coisa. A quantidade de zero está diminuindo. Isso, cara, isso. É isso que eu quero que você entenda. É fácil. Você vai muito bem na prova. Vai cair isso na prova, tá? Tranquilo aí. Então não preciso nem ficar botando zero aqui. Eu sei que se aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, aqui vai ter 4, aqui vai ter 3. Então aqui eu vou botar o 5, vou botar 3. Agora eu vou para o 7. Vai ter. Não, faltou 6. Sorry. Mais. Aí vou para o 6, ó. 6. Como aqui tem 1, 2, 3, 4, então ficou 1, 2, 3. Aí aqui vai para o 5, fica 1, 2. Certo? Mais o 7, mais o 2. Nossa, professor! É muito número. Você está decompondo uma classe numérica que pertence ao conjunto dos números naturais. Eu acho, tá? Eu acho. Vou até chegar mais perto aqui. Eu acho que a professora vai colocar as duas formas. Ela vai pedir para você compor o número e vai pedir para você decompor. Então, a aula está dada para você. Tranquilaço. É isso que eu quero que você entenda. Beleza? Então, eu não vou me estender muito, porque basicamente é isso. Agora eu quero para um outro ambiente. Agora eu quero falar um pouquinho sobre reta. Reta é importantíssimo, gente, importantíssimo. Então, voltar aqui um pouquinho, só para fechar aqui o princípio. Então, quando eu tenho mordomia, eu sei administrar essa informação que chega até mim, aonde o professor pede para compor e decompor o número, eu tenho que usar o princípio de mordomia para saber administrar essa informação, para entregar aquilo que ela pede de forma exata, absoluta. Não esquece isso. Agora vamos voltar para cá. Aqui nós temos a representação, então nós vamos representar os números naturais de uma reta numérica. Beleza? Todo conjunto dos números naturais começa com o número 0. Então o 0, ele também é conhecido como origem.
Anota isso aí, ó. Origem. Ele tem origem. Origem quer dizer, começa de algum lugar. Tá certo? O zero é o marco inicial. Ele também é conhecido como origem, porque ele começa. No conjunto dos números inteiros, que você vai ver lá no 7º ano que vem, ele também é chamado de origem, ele já não é mais zero. Ele é origem. É bom você anotar isso. Deixa anotadinho, porque no ano que vem você vai ver isso. Ah, mas é muito tempo ainda, a gente está em março. Vai acontecer de uma hora ser acionado. Isso você agora já sabe. Então, por isso que põe um asterisco lá. Então, existem inúmeras situações para representarmos os números naturais na reta numérica. Eu posso representar os números pares, eu posso representar os números ímpares, eu posso representar os números primos, eu posso representar a idade da minha família, das pessoas da minha família, eu posso representar os anos que eu convivi com a minha avó, com meu avô, com meu pai, com a minha mãe, eu posso representar isso na reta numérica. É muito comum dentro da nossa metodologia nós usarmos a linha do tempo, né? Então, quando você tem a linha do tempo, ele está sendo colocado também, está sendo contado o tempo e está mostrando para você os eventos que aconteceram nessa linha do tempo. Então, veja que é importante você representar o número natural na reta numérica. Então, a reta não vai ter letra, porque tem reta algébrica, tem letra também, mas a gente vai tratar aqui somente de números. Tá certo, cabeça? Tudo certo? Posso avançar? Então tá bom. Então, quando você tem uma reta numérica, você sempre inicia com 0, certo? Entre 0 e 1 tem infinitos números. É um conjunto que nós chamamos de conjunto dos números racionais. Você vai ver isso lá na frente também, tá? São os números com vírgula. 0,5, 0,6, 1,4, 1,8, né? Então, nós chamamos isso de conjunto dos números racionais. É só para te dar um spoiler aqui, tá bom? Mas a gente está tratando somente de números naturais. Não vou enxergar agora números que estão aqui dentro desse intervalo, não vai, tá? Então, o número, ele passa a ser chamado de consecutivo. Então, o que é consecutivo? Então, consecutivo é quando eu adiciono uma unidade, aumento a minha reta numérica. Então, essa seta aqui significa que ela está indo para o infinito. Ou seja, essa reta aqui é uma reta crescente. Ela cresce da esquerda para a direita. Então, quando eu coloco uma unidade, ou seja, 1 mais 1 dá 2. Se eu coloco mais uma unidade, 2 mais 1 dá 3. Se eu coloco mais uma unidade, 3 mais 1 dá 4. Se eu coloco mais uma unidade, 4 mais 1 dá 5 e assim sucessivamente. Tá? Então, a gente chama isso de reta progressiva ou reta crescente. E aí eu posso, quando isso acontece, nós chamamos isso de sucessor. Nota isso aí que é importante. Sucessor. Todo número natural tem o seu sucessor, menos o zero. Perdão. Todo número natural tem o seu sucessor. Todo número natural, apaga lá que eu falei. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Todo número natural tem o seu sucessor. Ponto. Anota isso que é importante, tá? O que é sucessor? Que sucede. E todo número natural tem o seu antecessor, ou seja, se eu volto para trás, se eu coloco aqui para trás, ou seja, se eu tiro uma unidade, eu fico 5 menos 1 dá 4, 4 menos 1 dá 3, aí ó, isso é o antecessor. 1 menos 2 dá 1, tá? 1 menos 1 dá 0. Pergunta de prova. Qual é o único algarismo que não tem antecessor? O zero. O zero não tem antecessor. Mas professor, ele tem sucessor. Sucessor tem, mas antecessor, NEP, não tem. Tá? Não tem antecessor. Pergunta de prova, já perguntei isso em prova. Qual é o único número natural que não tem antecessor? É o zero. Zero não tem antecessor, ele tem sucessor. Então, geralmente coloca-se assim, ó. Aí pergunta, qual é o sucessor de 10? Aí eu acrescento uma unidade. Onde é o antecessor de 10? Eu tiro uma unidade. 9. O que esses números são? Consecutivo. Então, quando eu tenho uma sequência de números, eu tenho números consecutivos. Isso. Aí agora a pessoa vai ver se está ligada. Eu tenho 2, 4, 5, 6, 8 e 10. Vamos imaginar que ele colocou essa sequência. Ele pergunta, são números consecutivos pares? Não, errado. Ah, mas 2, 4...
5 não é par, 5 é ímpar. Então, são números consecutivos pares? Não. Por quê? Porque o 5 aqui atrapalhou. Ah, mas se eu tirar esses 5, eles são números consecutivos pares? Yes. Aí sim, aí está correto. Então, veja, eu tenho que saber administrar essa informação, por isso que é bom conhecer. Jesus já dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Essa liberdade diz assim, ó, eu tenho governo, ou seja, eu tenho poder, porque foi me dada a criação para governar, eu tenho que resgatar isso em Cristo, me deu a oportunidade então de administrar, daí eu vou para a obediência, que eu vou para o autogoverno, porque eu vou dizer que isso aqui é correto. Então, essas etapas de princípios eu não posso quebrar. Se eu quebro um desses 3 princípios, eu quebro a resposta à verdade absoluta, tá bom? Então, eu queria que você entendesse mais ou menos isso. Qualquer dúvida a gente tira aí depois, né? Vou botar um canal aí de comunicação entre nós e pergunte para o professor em sala. Então, o que eu quero nessa aula aqui, bem simples, que existem números que são sucessores, ou seja, se eu acrescento uma unidade, eu tenho o meu sucessor e eu tenho o antecessor. Vou apagar aqui, senão vai dar tilt na. Então eu tenho antecessor e aqui eu tenho sucessor. Então quando acresce uma unidade é sucessor, quando antecede, eu tiro uma unidade, eu tenho antecessor. Então 10 é o meu problema. Qual é o sucessor de 10? 11. Por quê? Porque acresceu uma unidade. E qual é o antecessor de 9? De 10? É o 9, que vem antes. Antecessor e sucessor. Tá certo? Vai cair isso na prova, é importante você saber disso. Beleza? Eu fico aqui então com vocês. Essa foi a aula sobre composição e decomposição de número natural e como localizar, depois você vai aprender, localizar esse número natural na reta numérica, tá? Esses 2 pontos aqui é importante, falar de sucessor, antecessor, falar de reta crescente e falar de números consecutivos. Tá certo? Qualquer dúvida, converse com o teu professor em sala de aula. Vamos gerar um canal aí para a gente se conversar, se você precisar tirar alguma dúvida, tá? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, até a próxima.